próximo vai entrar aqui. You are live. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estreamos a segunda temporada deste podcast que não tem patrocínio, não tem dinheiro, mas a gente continua aqui na fé do Senhor Jesus. Amém. Tem uma pessoa vendo a gente, né? Daqui a pouco a gente bate o caldeirão do Hulk, se Deus quiser. Né? Temos o patrocínio, não temos patrocínio aqui, né? Não temos nenhum patrocínio, mas começamos de novo aí a segunda temporada, depois de 11 episódios, né? Não sabemos até onde vai, mas hoje eu trouxe aqui alguém que, por causa dela, eu estou aqui. Ela sabe que é por causa dela que eu estou aqui. Sei não. Sabe, porque se não fosse aquele telefonema no dia, aí não vai querer que... Ó, Gabriel, explica essa história direito, falar que eu liguei para você, um telefonema, e aí quando eu só vi, a história começa a ficar estranha. Explica aí direito como é que foi isso. Você é bem mais velha que eu também, de gerações diferentes já não ia dar certo também, né, pessoal? Porque eu não fiz 30 ainda. Enfim. Não, eu tenho 18. Achei que você estava lá depois A gente não pode mentir, isso aqui nós somos católicos, é um programa cristão, então eu já fiz 30 e ela passou de... Não vou falar. Mas, enfim, por causa de um telefonema em fevereiro de 2014, tudo começou. E eu, crente que ninguém ia me chamar, me inscrevi lá, sabe, sei lá. Escreveu aonde? O povo não sabe onde você se inscreveu. Você se inscreveu para ir no jogo do Corinthians? Você se inscreveu aonde? Eu não sou ladrão. Opa, foi mal, senhor. Deus me livre. Não, gente, estava eu numa missa no Santuário São Judas Tadeu, quando o atual reitor levanta e reclama que não tem catequista. Alguém me cutuca, eu sei lá quem, aliás, a gente sabe quem, e diz assim, vá lá, se inscreva. Isso era setembro de 2013. Me inscrevi. Achei que iam me chamar na outra semana, não me chamaram. Achei que iam me chamar em janeiro, em outubro, não me chamaram, e assim foi. Fevereiro de 2014, eu estava na aula, recebo um telefonema. Alô? Eu não sei imitar a voz dela, mas disse, alô, Gabriel, aqui é a fulano de tal. Um nome que eu não tinha ouvido ainda, né? Então, quando a gente descobre... Dona Fátima, um abraço para a senhora é muito criativa, viu? Quando a gente ouve... Aí ele disse, tá bom. Depois eu recebo, Dona Ângela também torna a me ligar, na mesma 15 minutos depois, Dona Ângela me liga, já tinha ligado para minha casa, e disse, você não quer vir, domingo vai ter a formação. Aí eu chego lá no santuário, na então paróquia São Judas Tadeu, e o portão está fechado. E quem vem me receber, eu disse, eu vou me embora, não tem ninguém aqui. Aí eu fiquei lá, sentado, dentro do carro, esperando, quando alguém vai abrir o portão para mim. E era ela, essa moça que vocês estão vendo aqui, essa senhorita, que me recebeu. E aí, enfim, demos o prosseguimento, e são 7 anos. 7 anos, em março fez 7, fizeram 7 anos. Passamos 4, 5, 6, 7, 8, 5 anos juntos, e aí agora foram 5 anos, assim, nossa, muito felizes, que me fizeram amadurecer demais, mas isso, de brigas, um falando mal do outro, um zoando o outro, apertando o nariz do outro, aliás, que saudade de fazer isso. Tomara que chegue logo a vacina. E cá estamos. Essa pessoa que é professora formada em Belas Artes. Essa formada pela Belas Artes do Rio de Janeiro. E aonde? Na UF ou na UERJ? Na UFRJ, Escola de Belas Artes na UFRJ. UFRJ. Minha mãe começou fazendo e não fez. Interessante isso. Eu nunca contei isso para ninguém. Tu tem uma especialização, não tem? Em arte sacra. Em arte sacra. Olha só. Você já foi catequista. Mais uma vez, sempre é. E é mãe. Né? É mãe, não tem só a vocação profissional, aí tem a vocação de mãe também.
começamos aqui, então, trazemos hoje para estrear o primeiro episódio da segunda temporada do Oração, Humor e Vocação, Charlene Braga, que não colocou o sobrenome aí, mas é Braga, e não é parente do Roberto Carlos. Ou não. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. E boa tarde também para a Mariana, que está assistindo a gente aí. Maria! Está dando uma força. Está dando uma força. Charlene, me fala uma coisa. Eu estava pensando hoje de manhã, e assim, você vem, sua mãe, sim, sempre foi você e sua mãe, né? Isso. Até os meninos vierem. Aí um dia, Charlene, adolescente, não tem o que fazer, vai fazer o vestibular. Dona Fátima, suponho que deve ter ficado surpresa quando tu disse: ai, mãe, eu quero fazer artes. Minha filha, isso não vai dar dinheiro. Ela falou isso para você? Porque quando eu fui fazer TI, meu avô falou para mim, isso não vai dar dinheiro. Não, então, como você sabe, minha mãe é uma pessoa bem simples, né? Minha mãe não teve, assim, formação acadêmica, então a minha mãe também não teve essa formação, assim, para ter um discernimento em relação às áreas, assim, né? Pensar assim, isso vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. A única coisa que a minha mãe não queria que eu fosse era professora. O restante estava tranquilo. Então, Agora, assim, era um grande sonho da minha mãe que eu entrasse para a universidade, porque a minha mãe ela não fez faculdade, né? Então, ela queria muito que eu fizesse. E ela sempre se esforçou, ela sempre batalhou muito para que eu pudesse estudar. Então, quando eu escolhi a carreira de Belas Artes, de artes plásticas, né? Ela na verdade ficou muito feliz, porque ela via, né, a minha habilidade com desenho e ela imaginou que eu seria artista. Aí depois, com calma, eu expliquei: bem, mãe, a princípio eu vou ser professora. Nossa, aí. E fiquei com muita calma, porque ela tinha uma certa preocupação com essa carreira, não só pela questão financeira, mas também pela questão do que a gente vê, né, questão de respeito, relação aluno-professor. Então, ela tinha uma certa preocupação com isso, até hoje tem. E às vezes fica chateada, briga comigo quando ela vê assim, muito cansada de trabalhar, muito esgotada. Eu E te aí falei questiona. para tu não ser professora, né? Eu te falei para tu não ser professora. É isso aí. Se eu falar, tô tão cansada, já era. Então, eu sei murmuração, porque senão a lição já vem na mesma hora. Mas, então, mas por que Belas Artes? Assim, você falou da vocação para o desenho, falou que você, e aliás, você desenha muito bem. Opa, o segundo aí se identifica, por favor. Aliás, o segundo sou eu que estou vendo. Você falou da sua vocação para o desenho, mas não te passou pela cabeça outra coisa, não? Tipo assim, poxa, todo mundo pensa assim, eu estava brincando até, falei com o padre Valdeci, eu estava vendo um vídeo do Ariano Suassuna, e ele falou que na época dele, ou o cara era advogado, ou o cara era engenheiro, ou era médico, né? Porque não tinha esse negócio de, eu vou ser... Ou professor, mas ele nem falou professor, acho que profissões top do momento. Não te passou, não, outra coisa, tipo física, matemática, engenharia? Renan Souza, quem é Renan Souza? Eu não conheço o Renan Souza. Ele podia botar um mineiro, né, para identificar a gente. Mas, enfim. Que engraçado. Não, então, assim, Oi, Renan, tudo bem? Que pena. Chega dizendo que vai ter que ir embora, né? Legal. Então, ele dá oi, Renan. Tchau, Renan. Oi, Renan. Sobre sua pergunta, sim, apesar de eu ter escolhido artes plásticas, né? Aí as pessoas pensam assim que a pessoa que escolheu sempre teve uma vida. Aí a gente tem uma imagem do artista, né? Como aquela pessoa assim, aquele dandy, aquela pessoa de uma vida assim muito, muito louca, que desde pequena sempre foi um tanto assim excêntrico e tudo mais. De fato, eu preciso confessar que eu era meio esquisitinha mesmo, mas na escola eu nem era assim. Eu sempre tive habilidade com desenho. Mas eu também, assim, nem pensava na possibilidade de trabalhar com arte quando criança, nem adolescente,
porque eu nem sabia que existia uma profissão assim, que eu poderia me dedicar a isso. Como professora, assim, eu já pensava, mas artes não. Eu sempre desenhava, minhas aulas de artes era mais assim, tipo, transformar caixinha de remédio em embalagem de presente. Eu não tive aulas de belas artes na escola, ou seja, sobre pintura, conhecer, enfim, os grandes artistas. Eu não tive, e também não recebi isso na minha família. E aí eu me interessava muito pela área de ciências. As matérias que eu mais gostava era física, química e matemática. E eu tinha muita dificuldade com história, detestava história. Não tinha paciência, achava chato, odiava história. Sério? Então, sério, minha mãe sempre pensou que eu seguisse. Minha mãe falou assim: eu acho que ela vai fazer alguma coisa relacionada a ciências. E, de fato, quando eu me inscrevi para o vestibular, a minha opção foi assim: eu faria, primeiro, no meu caso, né? Quem faz belas artes, arquitetura, design, você tem que fazer uma prova de habilidade específica antes de você fazer a prova. Na minha época era vestibular, agora é Enem. Então, eu pensava, bem, se eu não passar nessa tal prova de habilidade específica, eu vou fazer biologia, eu vou fazer alguma coisa. Até me inscrevi para isso, porque você tinha que ter uma segunda opção, caso você não passasse na prova. E essa era a minha opção. Eu amava abrir insetos, estava até lembrando disso ontem, estava fazendo uma pesquisa aqui no trabalho que estou desenvolvendo. E aí eu me lembrei que eu era criança, eu amava, quando chovia, eu catava todos os insetos para abrir a barriga para ver o que tinha dentro. Meu Deus do céu. Super curiosa, era muito ligada. Você sabe que é nessa aula que o Ariano dava, ele justificava, né? O cara que é bom de engenharia é bom de cálculo, né? E ele dizia, eu não sou bom porque se eu fizer 3 contas, 3 vezes vai dar 3 resultados diferentes. Quem era bom de medicina abria as lagartixas, os calangos no meio do sertão nordestino para ver isso aí. Então, eu até pensei a fazer medicina legal, acredita? Eu pensava na possibilidade de fazer medicina legal, porque eu gostava de física, e eu tinha uma prima que ela era advogada, então ela tinha os cadernos com as aulas de física para poder calcular como uma bala atravessava o corpo, eu ficava fazendo aqueles cálculos de física, vendo a questão da pele, né, quanto tempo demorava para se regenerar, calcular quantos dias. Eu achava isso tudo muito incrível e assim, achava isso muito bom, então me interessava muito. Só desisti um pouco da medicina legal porque eu detesto direito. O apresentador aqui não me escute, mas eu detesto direito, não faria faculdade de direito nenhum, de jeito nenhum. Pessoal, boa tarde, foi um prazer, vamos encerrar a brincadeira, vai. E aí, sabe como é que eu escolhi, Gabriel? Olha que engraçado. Então, eu, assim, gostava de muitas coisas, e eu lembro que eu estava no último ano, já estava decidida que eu faria alguma coisa relacionada a ciências, e eu abri um livro e vi um artista desenhando. Quando eu vi aquele artista desenhando, eu olhei para aquilo e vi ali um espelho e falei, isso sou isso que eu faço, assim, eu faço isso. A minha vida é retratar, olhar, analisar as pessoas e retratá-las. Então, assim, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu tive certeza que era aquilo que eu queria e depois nunca mais tive dúvida. E foi assim, durante a graduação também não tive problemas. Essas questões, assim, às vezes a pessoa faz uma carreira, pensa fazer outra. Bem, a faculdade, em questão de estudo, foi a época mais feliz da minha vida. Eu não era daquelas alunas exemplares que amava a escola, não. Gostava muito de estudar, sempre estudei muito, ficava trancada no quarto, sempre nas minhas horas extras estudando, mas nunca eram as matérias da escola. Eu ficava estudando sobre o universo, sobre o movimento do planeta, gostava de estudar sobre ciências, animais, ver como os animais eram por dentro. Então eu tinha assim, muita essa curiosidade. Então, eu sempre estudei muito, mas na escola eu não gostava. Tem um garotinho aí que gosta muito de gato, né? Aí na tua casa, né? Ele gosta muito de brincar com gato. Talvez ele tenha Verdade, puxado. ele também gosta de ver. Tem que tomar cuidado, porque ele também gosta de ver como as coisas são por dentro, né? Tem que tomar cuidado com ele, porque senão a gata acaba virando, né, um estudo para. Mas aí, então, você foi lá e decidiu. Você trabalhou muito tempo no Museu da Arquidiocese, né? Muito tempo, não sei, um tempo. Não vamos falar muito tempo, assim.
mais um tempo no Museu da Arquidiocese. O que isso acrescentou para hoje a professora, o que esse trabalho no museu acrescentou na tua carreira de professora? Olha, não só na minha carreira de professora, tá? Na minha vida pessoal também, muitíssimo. Então, o trabalho no museu não tinha sido a minha primeira experiência com o museu, tá? Já tinha trabalhado no Museu Dom João VI, da UFRJ, só que lá como estagiária. E no Museu Dom João VI eu participei do processo de revitalização financiado pela Petrobras, onde eu aprendi muitas coisas. Eu, assim, tive muita sorte, porque eu fui recebida por uma museóloga que ela era para mim uma grande professora e ela não separava só aqueles trabalhos chatos para o estagiário fazer. Ela me ensinava as coisas, então para mim foi uma grande experiência. Quando eu fui para o Museu da Arquidiocese de Arte Sacra aqui do Rio de Janeiro, eu já tinha uma experiência em conservação, catalogação de obras de arte. E aí eu cheguei no museu, eu tive a experiência de trabalhar com uma pessoa maravilhosa, que é a Marli Assis, eu tinha uma colega que era museóloga, mais uma vez, e ela também, para mim, foi uma grande professora, um grande exemplo, né, de mulher, assim, pela delicadeza de alma dela, né, pela forma como ela estudava, muito dedicada aos estudos, então, assim, ela me ensinou muita coisa. E no museu, para além, sim, dessa experiência, dessa minha relação, né, ter estreitado a minha relação com as obras de arte, e aí entrou uma terceira pessoa aí, que eram os visitantes que entravam no museu, o museu com acervo sagrado, e que faziam ali uma experiência com aqueles objetos e traziam muitas questões, que depois até essas questões, elas se tornaram, né, o centro da minha pesquisa, da minha monografia, que fala sobre essa relação, sobre esse significado, né, da obra de arte sagrada. E aí eu tive contato com várias pessoas, assim, católicas ou não, sacerdotes, seminaristas, conheci muitas pessoas, participei de vários eventos, organizei exposições, e eu acho que tudo isso trouxe para a minha carreira uma experiência incrível, porque lá, assim, do nada, a gente não tinha financiamento, né, externo, então a gente tinha que correr atrás, bater na porta das pessoas e para buscar, sabe, patrocínio mesmo, para conseguir parceiros para poder desenvolver exposições, valorização, promover, né, eventos que valorizassem o acervo da Arquidiocese aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, foram anos que eu amadureci muito como profissional e que também, assim, alimentaram muito a minha vida espiritual, porque eu tive a oportunidade de me relacionar com a igreja, né? Igreja aqui quanto instituição, de uma outra forma que não era mais só como fiel, mas como uma profissional que estava trabalhando para a igreja, né? Então eu acho que isso me trouxe uma outra visão também, uma outra experiência. Já indo então para o lado vocacional, não profissional, mas para o lado da igreja, como separar? Você é funcionária da igreja, mas você também você é fiel da igreja. Como separar esse lado? Como é que você separava? Assim? Olha, Gabriel, eu optei por não separar. Eu não separava. Não. Não separava. Talvez, assim, não no sentido como você está me perguntando, né? Porque no caso estava fazendo um serviço profissional, estava sendo remunerado, não estava lá fazendo um trabalho voluntário, né? Então, era um trabalho profissional. Só que, diante da minha vocação, o meu trabalho profissional é um trabalho feito para me aproximar de Deus. Através do meu trabalho profissional, eu busco a minha santificação, né, diária. Então, seja trabalhando na igreja ou seja trabalhando fora da igreja como professora. Na relação com os sacerdotes, na relação com os fiéis e, enfim, com as pessoas. Eu sempre tinha em mente que pessoas, são seres humanos. Então, seja sacerdote, ou seja, ou não, seja um fiel ou um não fiel, não convertido, são seres humanos e a minha relação diante do trabalho profissional com eles é o mesmo.
E também o cuidado para, trabalhando para os sacerdotes, lembrar que eles são sempre sacerdotes, sempre. Então, até mesmo acima da profissão, são sempre padres e vão ser sempre tratados como padres. Aí você fala, mas e se tiver, bem, e se acontecer alguma coisa que bem, é sempre sacerdote, é sempre ungido, não tem, mãe não tira férias, mãe é 24 horas por dia, sacerdote é sempre sacerdote, 24 horas por dia, seja no trabalho, seja no seu trabalho, seja no seu patrão. Aliás, até se ele deixar, né? Por exemplo, eu conheço da época da minha mãe que largou, né? Enfim, não vem ao caso por quê, mas ninguém conhece ele como Nilo, né? Todo mundo chama ele de Padre Nilo, até hoje. Inclusive, ele teve autorização para casar depois, isso a gente não entra nos trâmites. Ele faz fisioterapia na mesma clínica que minha irmã faz lá em Rio Branco. E eu conversando com ele, e aí meu pai falou: meu pai lembrou, é o Padre Nilo. Aí eu perguntei, ele disse: não, pode me chamar, porque de fato eu não deixei, eu só deixei as funções, mas ninguém chama ele de Nilo. Sempre é padre, sempre é padre, sempre é padre, sempre é padre. Sacramento é sacramento. Uma vez que recebeu o sacramento, não tem como voltar atrás, né? Então, o sacerdote é sempre sacerdote, seja patrão ou não. É claro que algumas coisas é bom você ter cuidado, por exemplo, se eu puder evitar me confessar com o meu patrão, ainda mais se eu estou com problema com o meu patrão, até mesmo para o bem dele, é Padre, bom eu preservar isso, né? sabe aquele atestado que eu apresentei no trabalho? Então, eu precisava só de 2 dias, faltei 3. Deve Então, ser tipo disso mesmo. mas assim, então ter esses cuidados, né? Enfim, essas delicadezas. Lembrando que o padre é uma pessoa, né? Ele é um ser humano e ele tem sentimentos como os nossos, mas Uhum, apesar de estar ungido, ter uma graça especial como sacerdote, a gente precisa uhum, cuidar deles. uhum. Então, você falou da sua profissão, você falou da sua relação, né, pessoal e religiosa com a sua profissão. Aí eu vou te perguntar agora, e a catequese? O que te levou a passar esses mais de 10 anos, né? A gente passou 7, mas você estava um pouco antes de mim, esses mais de 10 anos, assim. Você teve uma história, né, uma ajuda de conversão, apesar da gente saber que a conversão é um caminho contínuo, mas teve alguém que te ajudou lá no começo, né? Você começou e tal, recebeu a primeira comunhão, o crisma, etc. O que foi que te levou a uma sala de catequese? Olha, foi graça de Deus mesmo, né? Assim, gente, não existe cruz sem consolação. A catequese durante muitos anos foi para É que mim. nem, é que nem, é que nem a vida de um cristão, é que nem a Avenida Paulista, né? Quem entendeu, Eu não entendeu. conheço essa Começa piada, vou ter que na explicar. consolação e termina no paraíso, ou, aliás, né, de trás Eu para sou frente, a consolação é paraíso. Então, bom saber. Bem, olha, foi graça de Deus mesmo, porque eu nem condições tinha para ser catequista. Enfim, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu me converti, né, já adulta. Então, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu morava junto, né, com o pai dos meus filhos, mas eu não tinha o sacramento, né, do uhum. casamento. E aí, quando eu comecei a frequentar por. Assim, gente, eu falo assim por causa da minha avó, porque a minha avó teve uma ação, assim, foi, digamos, a gota d'água. Mas, na verdade, assim, Deus já me chamava por todos os lados e eu ali, né, fazendo corpo mole. E, enfim, na faculdade, eu brinco, né? As pessoas vão para a faculdade, se perdem. Eu fui para a faculdade e me achei, porque na faculdade eu encontrei com cristãos maravilhosos, que eram meus amigos mais próximos, eram cristãos, e eles, assim, eram pessoas que tinham um excelente testemunho para mim, então eu me sentia muito confortável. E aí, quando eu comecei a buscar me aproximar mais da igreja, nisso, a minha avó veio do Ceará e ela tinha que ir à missa todos os dias, eu tinha que levar ela à missa todos os dias. E aquilo foi mexendo com o meu coração. E a minha avó, apesar de ter uma circunstância de vida que na época era muito mais complexa no campo material, né, no campo familiar do que a minha,
eu vivia muito infeliz, muito angustiada, sabe? Eu não era. Tem gente que, enfim, né? Eu era bem consciente, assim, sabe, que tinha alguma coisa de errado comigo, eu não sabia o que que era. E até que a minha avó falou isso pra mim. Minha avó chegou pra mim e falou assim: eu não entendo você, você tem tudo e vive irritada, inquieta. E aí, quando ela me falou aquilo, assim, aquilo tocou profundamente no meu coração. Eu fiquei com aquilo assim, realmente, assim, eu não tô bem, assim, tem alguma coisa dentro de mim que não tá bem. E aí eu me lembro que a minha avó foi embora no domingo de Páscoa de 2010. Eu fui à missa do domingo de Páscoa de 2010, aquilo mexeu muito comigo. E ali eu considero que iniciou a minha conversão. Quando foi na segunda-feira, eu falei, bem, eu preciso ir à igreja, preciso me confessar, conversar com um sacerdote. Você já Quando eu tinha cheguei feito a primeira lá, comunhão, já. já tinha feito a Você primeira fez... comunhão. Ah, tá. Eu estudava numa escola católica. Quando eu cheguei Uhum, lá, eu fui recebida, o padre Valdir estava sentado, o padre uhum. Valdir Lira estava sentado, esperando, assim, alguém entrar para se confessar. Estamos negociando, né? Agora ele ganha em dólar, então o cachê dele está mais caro. E aí eu fui e ele me atendeu com uma caridade, com uma misericórdia. Eu me senti tão bem acolhida, mas tão bem acolhida. E aí eu falei para ele assim toda a minha vida. E aí ele rezou junto comigo. Ele me explicou, falou: olha, neste momento eu não vou poder te dar a absolvição, porque você está numa situação que você não pode receber absolvição. Mas todas as vezes que você precisar vir aqui conversar comigo, eu estarei aqui. A gente pode fazer uma direção espiritual e eu vou acompanhando você. Aí eu, maravilha. Então eu procurava o padre sempre me atendia. Às vezes até ele mesmo me procurava, perguntava como é que estavam as coisas, mas e ao mesmo tempo eu comecei a fazer um curso bíblico, que ele estava oferecendo esse curso bíblico. Como eu sempre fui muito Uhum, curiosa, voltada para a vida de estudos e tudo mais, como era o curso que a igreja oferecia, para vou fazer esse curso. E assim foi. Até que chegou o momento, né? Eu falei assim, padre, eu quero fazer o crisma, só que na época eu ainda não tinha definido a minha situação, né? uhum. Aí o padre falou, tudo bem, faça. Aí eu falei para ele, olha, eu me comprometo que antes de chegar a data do sacramento, eu vou ter resolvido a minha situação, se eu vou casar ou se eu vou me separar. E ele, tudo bem. Aí procurei a dona Ângela para me inscrever para o Crisma, expliquei para ela, olha, estou me inscrevendo para o Crisma. No momento eu não estou em momento de receber o sacramento, mas até chegar o momento isso estará resolvido. Aí assim foi. Quando chegou em junho de 2011, tinha passado um ano, né, um pouquinho, eu Uhum. optei pela separação, né, eu me separei, e aí continuei fazendo o curso, porque eu comecei a fazer o curso, né, do Crisma no começo de 2011, e aí eu tinha que receber o sacramento em 2012, então quando chegou em Uhum. 2012, eu recebi o sacramento. Nossa, muito perto de entrar. No meio do curso de Crisma, a São Judas estava apenas com um catequista e o padre me chamou para ajudar. Então, eu comecei como ajudante da Cida, porque a Cida sozinha, ela dava a catequese para 3 turmas. Ela dava o primeiro ano, o segundo ano, ela tentava dar perseverança. Então, assim, ela estava sozinha. E aí, quando o padre veio falar comigo, eu falei, padre, mas eu não sou digna de fazer isso, eu não posso fazer isso. E nem tenho capacidade para isso. Aí o padre chegou e falou assim: olha, não se preocupe, você vai ajudar a Cida e em relação a outras questões Um serão abraço para resolvidas. ela também. Eu tava E vendo, aí, tava vendo a gente aí, um abraço para ela. para ajudar a Cida, porque eu gostava já muito dela e ela era minha colega do curso bíblico, e eu vi o amor com o qual ela se doava assim, pela igreja integralmente. E para ajudá-la mesmo, aí eu, apesar de ter plena ciência de que eu não tinha competência para aquilo, eu fui ajudá-la. E aí ela foi me ensinando a ser catequista, eu fui aprendendo. Nisso a situação foi resolvida e o padre também Foi me na marra, acompanhava então. Tipo, você foi com aprendendo ação assim. Você foi aprendendo assim, tipo assim, caí dentro d'água, agora eu vou ter que aprender a nadar. como um pato, exatamente, como uma patinha. E a falar nisso, eu gosto muito dos patos por conta disso. A mãe do patinho, né? Ela
dar um curso de natação. Você joga o patinho no lago e ele tem que aprender a nadar, porque se não nadar, ele afunda. E foi literalmente assim, foi Uhum. e aí ajudando. E eu sempre falava, nossa, eu via claramente o quanto a catequese estava me convertendo. E que aquilo estava me convertendo muito mais do que eu seria capaz, de alguma forma, ajudar a Deus na conversão das crianças. Então, naquele momento, eu não tinha consciência dessa forma como eu falo hoje, mas eu entendia que eu precisava rezar e Uhum. estudar para não atrapalhar a ação de Deus na vida daquelas crianças. E aí, deixa eu te perguntar, você foi. Agora, falou da catequese, sua história, você permaneceu por 7 anos? Foi em 2011? 11, 7, 8 anos, né? Olha, foi de 2011 até 2018. 2018, 18, a gente saiu junto. Então foram 8 anos. 8 anos, 8 anos. Pois é. Agora eu estou trabalhando como professora de religião. Agora eu dou aula de religião em escola. Tá. Não Acho que isso eu deixou não de sabia, ser. né? Não deixou de ser. Eu não sabia, mas não deixou de ser, né? Então não, Aham. não tem, sempre vai ser. Mas mesmo que não esteja na área, você sempre vai ser. Tá, passado tudo isso, você explicou, mas você também tem outra vocação. Talvez seja a mais importante dessas três. A de mãe. Isso, você foi Isso. mãe cedo. Quando Muito você mesmo. soube, embora a gente saiba que não é entrando em intimidade, mas quando você soube que a Vitória estava para vir, qual foi o impacto disso assim na tua vida? É uma Olha, responsabilidade a mais, né? eu tive dois impactos, né? Para quem não me conhece, eu fui mãe na adolescência. Eu tive a Vitória com 16 anos. Eu Gente, não só era para explicar, casada. Vitória é a filha dela e é a cara dela. Não precisa nem a gente mostrar foto aqui. É, bem, foi um impacto muito grande, no sentido de que. E foi uma reação dupla. Porque, apesar de que assim, na época eu não era da igreja e tudo mais, eu nunca pensei na possibilidade, assim, aborto era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Graças E a eu fiquei Deus. muito feliz porque eu fiquei assim, nossa, tem uma pessoa dentro de mim. E isso me trouxe uma alegria, assim, transformadora. Mas ao mesmo tempo que eu tive essa alegria transformadora de pensar, nossa, tem uma pessoa dentro de mim. Eu também tive, nossa, eu vou decepcionar minha mãe, assim, profundamente. Eu fiz as coisas erradas e isso não aconteceu assim da melhor forma. Então, assim, eu tive uma questão assim de consciência muito forte que trouxe a mim assim um dever, um compromisso de me gastar assim ao máximo pela vitória. Sabe assim, nossa, eu fiz tudo errado. E eu sei que, como tudo na vida, isso vai ter consequências. Mas eu tenho o dever, o compromisso de ser assim o melhor que eu puder para a Vitória. Então, eu nunca tinha segurado o neném no colo quando eu fiquei grávida. Nunca tinha segurado o neném no colo. Então, assim, eu comecei a estudar muito. Eu comecei a estudar sobre processo de formação dos nenéns, como é que se cuidava de Nossa, neném. Aí eu fiz cursos, aí eu conversava com as mulheres grávidas, fiz curso para poder saber tudo como eu tinha uma tendência inclinada à coisa do estudo, né? Então eu comecei a fazer todos os cursos, todas as coisas possíveis para entender como é que comprou seria isso. aquelas revistas? Comprou aquelas revistas, aquelas coisas lá de nome, Não de como segurar bebê, essas coisas? olha, não tanto aquelas revistas que falam mais a parte de educação de criança, isso não. Sim. Eu comprei mais as revistas da parte de formação, assim, como é que se forma um corpo, como é que acontece essas coisas, como é que... Porque eu tinha estudado na escola isso, mas não de forma tão aprofundada, porque na verdade, assim, eu fiquei grávida e quando passou um tempo que seria a hora de estudar isso de forma aprofundada na escola. Então eu comecei a estudar muito sobre isso e comecei também a fazer atividade física, que é até errada, tipo, se você já tem uma atividade física antes, você permanece, mas se você não tem, não é bom você mudar bruscamente a sua rotina durante uma gravidez. Mas eu fiquei assim tão preocupada em ser uma boa mãe que eu comecei a fazer atividade física para eu ter uma saúde melhor, que eu não era de fazer atividade física, eu era daquele tipo que adorava um atestado de aula de educação física para não ter que fazer. E eu comecei a Ainda estudar é, e né? planejar. E aí eu comecei a me planejar de modo que eu pudesse, porque eu queria que a Vitória tivesse
a melhor mãe que eu pudesse ser para ela. E aí, nisso Uhum, também, essa busca, assim, por ser uma pessoa melhor, influenciou muito também numa abertura de coração, né? Para que Deus, em algum momento, pudesse agir. uhum. E isso, então, já quando o Arthur é o segundo, para quem não sabe, veio, já foi mais fácil. Mais fácil assim, não, porque nunca é fácil, mas já foi melhor de compreender. Sim, com certeza, foi mais tranquilo. E a minha conversão, ela começou quando o Arthur tava nenenzinho ainda, né? Então, o Arthur tinha meses, o Arthur nasceu em 2010. Então, o Arthur Nossa, tinha meses também. 11 Eu anos, lembro hein? que quando a minha avó veio, o Arthur tava com. O Arthur tava com 7 meses, 6 meses, 7 meses, não lembro. Só que eu sei que o Arthur era bem pequenininho. Então, na verdade, o Arthur acabou praticamente nascendo na igreja, assim. Então, o Arthur já cresceu num lar cristão. Uhum. Diferente da E, Vitória, que eles vão fazer aí essa conversão logo no meio da adolescência, que aí já foi um pouco mais complicado. uhum. Então, passando agora para o segundo aspecto, falando de oração, a oração te ajudou muito no discernimento profissional, como mãe, como, enfim. Então, no discernimento profissional, não, porque na época eu não rezava e nem achava que Deus teria alguma relevância na minha escolha profissional. O que eu sempre tive, assim, um sentido muito forte, seja criança, adolescente, era que eu queria fazer alguma coisa que fosse importante, assim. Eu pensava assim. Eu lembro até que no primeiro dia da faculdade eu falei para uma colega assim, ela falou assim, nossa, eu falei para ela assim, que adianta você nascer e você vir ao mundo para você ser mais um? Você tem que fazer alguma coisa que seja importante, que faça a sua vida Ah, valer a pena, assim, seja de um trabalho mais simples ou do trabalho mais assim importante, a sua vida tem que valer a pena, assim. Então, eu quando pensava em ser professora, eu pensava muito nisso, assim, sabe? Eu não já tinha uma era boa ele te relação tocando com e tu não tinha notado ainda, né? Você está falando eu não muito, tinha, inclusive, só para pode só falar. para fazer um parênteses, você está citando muito, e eu estou lembrando muito da novena de São José Maria, com as suas palavras assim, né? Mesmo que seja um trabalho pequeno. Tá, um dos dias da novena, eu acho que ele fala isso. Não sei se é o quarto, quinto, que eu já fiz algumas Mas vezes. isso, eu tive essa educação da minha mãe, né? A minha mãe, eu lembro que desde pequena, minha mãe sempre trabalhou a vida toda com um emprego que ela, enfim, não gostava muito, não era o que ela escolheu, mas deu pra ela fazer. E a minha mãe sempre dizia pra mim assim, independente de você gostar ou não do que você está fazendo, faça da melhor forma possível. Todo trabalho deve ser bem feito. Então eu Os sempre cresci. trabalhos marretados, eu lembro bem dessa expressão que ele fala na novena dele. Então, o trabalho, então eu tinha sempre essa se eu vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo bem feito. Agora, assim, deixo bem claro assim, que tem pessoas que são perfeccionistas, né, e tudo mais. Eu não tenho essa inclinação a ser tão, assim, perfeccionista, apesar de eu ter um coração bem inquieto e querer buscar as coisas melhores, mas é no sentido de você fazer bem feito dentro de uma perspectiva real, né, e não no sentido, assim, fantasioso, você ficar idealizando um lugar que você não pode alcançar, né? Mas sempre queria fazer uma coisa bem feita. Então, quando eu escolhi a minha carreira, eu pensava assim, eu quero fazer algo que seja importante. E naquele momento, eu era muito romântica. Eu não pensava na questão de dinheiro. Eu não escolhi, mesmo porque senão eu não teria escolhido ser professora, né? Mas assim, eu não escolhi ser professora por dinheiro. Hoje, assim, hoje eu posso dizer, eu tenho consciência, claro que eu não tô rica, continuo pobre, mas dentro da minha carreira de professora, eu sou uma professora que estou, digamos assim, num bom lugar como professora. Mas Uhum, eu sempre tive essa consciência, assim, sabe, que a coisa precisava ser bem feita. Só depois, uhum. assim, com a maturidade, que eu comecei a me preocupar mais com essa questão financeira, porque também não adianta você ter um trabalho pelo qual você é apaixonado, e aí os maiores amores da sua vida, no caso, né, sua paixão, seu amor por Deus, e servir a Deus, seu amor pela sua família, sua ajuda na igreja, que você não tenha condições de manter isso, né? Então, depois que a gente cresce, e a conversão também ajuda muito na questão da ordem, né? De você. Tem pessoas que têm isso por natureza, eu não tinha.
que é você saber o devido lugar de cada coisa. Então, quando você entende que a sua família, né, tem uma importância e que você tem que honrar essa importância, esse lugar, essa família que precisa de você, essa preocupação financeira também, ela surge. Preocupação no sentido de você ter um cuidado que você vai desenvolver uma carreira que te traga um retorno. Porque, desculpa, de falar assim, você vai escolher uma profissão super legal, mas que não te traz nenhum retorno financeiro e que você vai ver a sua família passar dificuldades pela sua escolha, isso não traz uma realização, vamos ser verdadeiros, né? Isso vai trazer uma realização plena para sua família, assim, para você. Como é que você vai ser feliz se a sua família não estiver bem? Então, essa questão financeira veio depois, não foi uma questão na hora da escolha da carreira, não. Sobre a vida de oração, hoje, né, para eu como professora, trabalhar e ter um rendimento que, enfim, possa manter a minha família, eu trabalho muitas horas, muitas horas. Se eu for trabalhar 8 horas por dia, aquelas 9 horas lá da carteira de trabalho, né? Eu não vai dar conta. Então, eu Você preciso dá aula trabalhar em quantas bastante. escolas? Atualmente, eu estou só em 2 escolas, mas isso é uma realidade nova na minha vida. Porque eu já trabalhei em 3, 4, né? Eu já fui até 4 escolas ao mesmo tempo, que é muito complexo trabalhar em várias instituições diferentes, né? Mas atualmente eu só em 2 escolas. Mas aí também estou trabalhando, vou ter a trabalhar com arte, então eu vou ter a pintar. E então eu dou aula em escola de artes, dou aula de religião em outra escola, dou aula particular, eu faço tutoria para pessoas que querem desenvolver habilidade artística, né, desenho, pintura, e eu trabalho também atualmente pintando. Agora, sim, eu sempre pergunto, falo para as pessoas, embora seja uma música não católica, mas eu acho legal fazer esse paralelo. Talvez num relance ele tenha feito essa música. Tem uma música do Gilberto Gil que fala, acho que não sei se você já ouviu, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Que aí fala de desafogar, de desamarrar os nós, sabe, se desprender de todos esses problemas do mundo. E a gente ouve muito nas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo, a importância do silêncio, de poder se concentrar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual o método que você usa, que você melhor se adapta para poder chegar e conversar com teu pai? Olha, então, tudo na vida, quando a gente vai se encontrar com um amigo, quando a gente vai se encontrar, vamos usar o caso dos namorados, né, dos apaixonados. Quando você vai encontrar alguém que você está apaixonado, você se arruma antes, né? Você não vai lá com feijão no dente, fedendo, suado. Você vai tomar um banho, você vai se preparar. Não é diferente para você começar com Deus. É claro que a gente tem, quando você falar com Deus, eu vejo que você está se referindo aqui à oração mental, né? Fazer uma meditação, que seria uma das formas, né? De você se colocar ali diante de Deus. E aí você vai se preparar para isso. Como é que você pode se preparar, no caso? Como é que eu me preparo para isso, né? Eu faço uma oração para fazer oração. Que oração é essa que eu faço? Eu me coloco na presença de Deus e peço a Ele ajuda para que eu possa rezar, porque a oração é uma prática proveniente da fé, né? Para você rezar, você precisa ter fé. E nós sabemos que a nossa fé não é lá essas coisas, né? Pelo menos por hora a gente não costuma ver montanhas por aí andando, nem milagres acontecendo, então a nossa fé é pequenina. Então a gente precisa dessa ajuda de Deus para fazer a oração. Então eu peço ajuda a Deus para fazer oração. E como é que eu alimento a minha oração? Como é que essa preparação, esse me arrumar para encontrar com esse amado? Eu busco fazer leitura espiritual. Quando você faz uma leitura espiritual meditada, você pega um livro e você lê ele meditando. O processo da leitura pode ser muito próximo daquilo que a gente faz com a leitura orante, quando você pega. É uma leitura orante, você pega um texto bíblico, você lê aquilo, você primeiro tenta entender o que aquilo te fala, né, o que significa o que você está lendo, depois o que aquilo fala para a sua vida, né?
você tentar ali estabelecer uma relação, buscar né, uma mensagem para você. Então, eu leio, eu tenho uma leitura espiritual, e aquela leitura espiritual, ela vai alimentar o meu diálogo com Deus. Imagina, é muito mais interessante você parar para conversar com alguém que faz coisas legais, sei lá, a pessoa estuda, lê alguma coisa, e aí quando chega no final do dia, você pode trocar, do que se a pessoa não fez nada o dia todo, e aí você vai conversar com a pessoa, e a pessoa, tipo, não tem nada muito legal para falar, né? Então, eu sou essa pessoa que não tem nada muito legal para falar, então eu vou buscar na leitura espiritual esse alimento. E aí, diante da leitura espiritual, diante daquilo que o livro, né, me fala, eu vou elegendo alguns pontos ali que eu preciso conversar com Deus sobre eles. Esses pontos podem ser coisas que às vezes eu estou com dificuldade, podem ser coisas que eu não tinha reparado, ou que não, às vezes não passam muito pela minha imaginação, pela minha cabeça, e que eu precisaria pensar mais sobre eles para eu me colocar na presença de Deus. E buscar também ao longo do dia estar na presença de Deus só na hora, não só na hora dessa oração mental, mas em todas as atividades ao longo do dia. Vai fazer, sei lá, vai lavar um banheiro, vai lavar uma louça, vai ler um livro, procurar fazer essas coisas, oferecer essas pequenas coisas ao longo do dia a Deus e trazer Deus para fazer essas coisas junto com a gente. Porque nisso a gente vai estabelecendo um diálogo, uma conversa, que quando chegar esse grande momento da oração mental, a gente vai ter muita coisa para falar, porque a gente foi acumulando lembranças, acumulando momentos ao longo do dia. Uhum. E é importante, assim, sempre nessa conversa, eu lembrar que eu preciso pedir perdão a Deus pelas coisas que eu fiz, né? Lembrar que eu preciso louvar a Deus por quem Ele é, independente de ter acontecido algo maravilhoso ou não. E que é importante também, nesse momento, aproveitar, já que Ele é Deus, para pedir a Ele ajuda, né? Sobre as coisas que eu sinto que eu preciso melhorar para me aproximar mais dele. Então, Uhum. basicamente é isso. Eu, assim, Gabriel, eu não tenho. Eu sei que tem algumas pessoas que têm mais dificuldades com atenção, concentração, dispersão e tudo mais. Eu, naturalmente, não sou assim. Eu tenho momentos assim, né? Eu tenho alguns momentos que ficam assim, mas essa não é a minha constante. E aí, o que acontece? Quando eu estou assim, mais agitada, normalmente é porque eu passei no dia num ritmo muito acelerado, agitada, e aí, às vezes, atropelei, né, os horários, porque é legal também a gente não acumular todas as nossas práticas de piedade num horário. Tipo, eu acordo, rezo o texto, converso com Deus, faço uma leitura bíblica, faço logo tudo, que é para não deixar de fazer. Então, é legal a gente cortar pequenos momentos ao longo do dia para trazer essa presença de Deus. Então, em um momento fazer o texto, no outro momento fazer a leitura, no outro momento fazer a oração, ler o evangelho e por aí vai. Porque aí você, ao longo do dia, você tipo, acelerou, trabalhou, aí você para um pouquinho e reza. Para você não ficar numa hiperatividade. Porque se você estiver com o seu corpo muito hiperativo, isso vai atrapalhar. A gente tem mania, às vezes a gente tem um certo probleminha, que a gente olha como se nós fôssemos só espírito e a gente não cuida do nosso corpo. Não existe essa separação, assim, né? Como se fossem duas coisas independentes. Elas estão completamente relacionadas. O nosso espírito, a nossa psique, né? E o nosso corpo. Então, se eu tiver algum problema de distração, né? Isso vai atrapalhar a minha prática de oração. E aí talvez eu precise de um psicólogo para me ajudar. Se eu tiver uma hiperatividade física, se eu passar o dia inteiro ali muito, muito, muito agitada, muito raiva, isso vai atrapalhar a minha oração. Ou alguma questão espiritual também, do tipo, se eu estou muito apegada a alguma coisa que eu não quero abrir mão de jeito nenhum, se tem alguma coisa que eu não deixo Deus de jeito nenhum tocar ali, aquilo também vai atrapalhar. Então, é olhar para o ser humano como uma coisa, como uma unidade e se colocar na frente de Deus como algo íntegro, né? Pensando, eu tenho um corpo. Então, ajuda também a tranquilizar o corpo. Se eu estiver muito agitada, né? Às vezes eu fico muito agitada. Então, colocar uma música me ajuda, um canto gregoriano, não é qualquer música. Colocar uma música agitada não vai ajudar. Então, Vai colocar um colocar canto um heavy metal. gregoriano. No YouTube tem umas músicas
que elas são assim, 2 horas, 2 horas e meia, só com aleluia, só aleluia em gregoriano. Então, se eu estiver muito agitada, isso me ajuda muito. Eu coloco uma música, apagar a luz, acender uma vela. Não é sempre que eu faço isso, porque nem sempre eu consigo rezar em casa, às vezes eu rezo na rua. Às vezes, para fazer a minha oração, eu paro, sei lá, tô a caminho do trabalho, falo, caramba, hoje o dia tá. E aí eu paro naquele momento, coloco meu óculos de sol, fecho os olhos e faço os meus minutos de oração. Coloco fone de ouvido, coloco uma música e fico ali aqueles meus 30 minutos fazendo a minha oração mental. Então, assim, se conhecer é muito importante para esse encontro, sabe? Buscar técnicas, né? Tem gente que é importante ter um cheiro. O meu filho, Arthur, ele tem 11 anos, né? Ele consegue rezar melhor quando eu coloco em uma imagem, rezar melhor, tipo o terço. Ele fica com o corpo mais calmo quando ele está rezando o terço, quando eu coloco uma imagem piedosa. Coloco um Jesus crucificado, alguma coisa assim. Mas Às isso, vezes eu você fala em não. imagem de gesso, imagem ou uma tela, na tela, assim? Olha, normalmente quando a gente reza junto aqui em casa, a gente reza diante do crucifixo. Mas, Uhum. quando está mais agitado, coloco na televisão mesmo. Eu pego a televisão, quando eu pego o cabo HDMI da televisão e conecto no Coloca o computador, para computador. ficar grande, e coloco uma música baixinha. Não faço isso com Uhum. muita frequência, porque eu acho que é importante a gente também ter esses momentos sem estímulos. Então, isso assim, quando tem necessidade de fazer isso, eu faço. Mas se não tem necessidade, eu também não faço. Porque o Uhum. silêncio, uma solidão assim profunda, sem estímulos sensoriais, é importante também. Só que nem sempre a gente está capaz de. Então, às vezes, a gente quer subir um degrau mais alto do que a gente. Ao invés de a gente subir um degrau de cada vez, às vezes a gente quer dar um pulo para na escada lá em Uhum. cima. Dá Não um passo dá. maior que Tem dias que a gente está emotivo, tem dias que a gente está sensível. Aí você vai querer ter uma oração, um momento de oração completamente árido ali, completamente seco, sem nada. Às vezes você não está preparado para isso, entende? Então, Uhum. às vezes a gente precisa. Isso, eu vejo que tem gente que critica muito o sentimentalismo, por outro lado, tem gente que critica muito uma oração mais fria, mais racional. Eu acho que a igreja ela é rica nos seus carismas, nós somos muito diferentes um do outro, cada um tem um momento espiritual, então você precisa dessa sensibilidade com que momento Olha, você está, o que te faz bem, o que te aproxima de Deus, para você preparar esse momento de uma forma que seja muito sua. é muito bom ouvir isso, não pela amizade que a gente tem, pelo carinho, mas eu estou separando, vamos separar aqui. De alguém que vem, mais ou menos eu entendo isso, e frequenta onde você frequenta. Você entendeu? Eu estou te falando isso por quê? Porque eu já vi muita gente que tem uma linha parecida com a sua, entender que só aquele se ajoelhar e sofrer é o certo, só o seu modo é o certo. Então, eu acho que não só para mim, mas para quem vê isso, porque eu comecei a fazer isso, só um parêntese aqui, porque estava tudo preparado ano passado, eu ia voltar para aí, tinha emprego, tinha tudo, e veio o coronavírus, né? E aí, Uhum. não, o coronavírus vai durar 2, 3 meses. Aí eu falei assim, pô, vou estudar para o concurso do tribunal que ia ser em junho do ano passado. Não, não veio. Ah, vai ser em agosto. Não, não vai. Então, eu disse, poxa, o que eu posso fazer nessa pandemia, além de ficar lendo esse monte de livro de direito que eu tenho aqui? Poxa, tem que arrumar alguma coisa para me distrair. Aí eu ouvi falar do tal do TikTok, eu acho que eu já conversei com isso com você, abri o perfil de catequese lá, depois a gente, dentro do Focolare, passou a organizar reuniões de segunda-feira para os jovens, e aí um rapaz que organizava saiu, e eu assumi, e aí falaram para mim, olha, grava para as pessoas que não podem. Enfim, aí cheguei nisso aqui. E, cara, eu resolvi botar esses 3 aspectos, e aí a gente já vai para o último, porque eu acho que falei assim, cara, como é que eu vou pôr o nome disso? Aí o nome era grande, né? Você começa com um negócio desse tamanho assim, aí você vai raciocinando, aí diz, não, pô, se eu colocar o nome oração, tal e tal e tal, ninguém vai decorar, né? Aí me surgiu essa ideia. Então, eu acho muito legal ouvir isso de você e dizer assim, nossa, olha, cada um não também saindo dos, né, não pode bagunçar, como você falou, vai colocar um heavy metal para rezar um terço, né, não tem que sair batendo cabeça na parede nem nada. Mas seguir dentro de uma linha, né, dentro do que se exige, dentro dos limites,
mas cada um da sua forma, né? Eu acho que isso que é o mais importante de ouvir de alguém. E já indo para o aspecto do humor, por que eu coloquei o humor? Eu estava vendo um discurso desse senhor que está aqui atrás de mim, não sei se alguém conhece ele, né, e alguns vídeos dele, porque eu ganhei esse quadro da minha avó, né? Minha avó materna tem ele comprou em Roma esse quadro aqui, ou foi em Roma, não sei. E aí, chegou lá em Rio Branco e moldurou. Aí, agora, esses dias, ela estava, eu vou morrer, não sei o que, triste e tal. Eu disse, a senhora vai morrer? Eu disse, a senhora tem 15 netos, para dividir a herança vai dar meio ruim. Me dá só esse quadro aqui, depois que a senhora morrer, eu não quero, a casa não precisa me dar, não, só quero o quadro. Aí ela riu, tá, passado uma semana, ela me liga, vem buscar. Eu disse, já vai morrer? Ela disse, não, vem buscar para você e tal. Aí, e eu tenho uma ligação assim com ele muito grande, porque a imagem de Papa, embora a gente saiba que Papa é aquele que está lá, mas a imagem de Papa que eu tenho, que a geração da nossa tem, gente, que a diferença minha para ela não é muito grande. A nossa geração tem é ele, não é o Francisco nem o Bento XVI, é ele, entendeu? Então, desde pequeno, eu disse, poxa, um dia eu vou conhecer esse senhor aí. Aí ele faleceu, aí eu não pude conhecer o Bento, enfim, e não pude conhecer o Francisco, mas o vi de perto. E ele fala muito do amor, etc, etc. E aí eu fui, quem veio antes dele? Aí fui ver quem veio, fui estudar quem veio, vi o filme de João Paulo I, depois fui ver São João, aí cheguei em São João 23, que é conhecido como o Papa mais engraçado da história, né? Aí você vê, se você for ver isso, até o Padre Valdeci tem alguns documentos que ele pesquisou, com algumas anedotas que o pessoal não se publica, que não publicaram sobre, e uma delas é que ele foi eleito Papa, e antigamente eles andavam no carregava aqui, nas costas, que eu não lembro agora, o trono e tal, mas tem um nome. E aí ele, a primeiro passeio dele pela Praça São Pedro, todo mundo, é o Papa, alguém resolve falar alto, nossa, como ele é feio e gordo. Aí ele desceu, foi lá na mulher, falou assim, olha, isso não é um concurso de beleza, né? A outra foi que nenhuma das roupas que eram preparadas para os cardeais couberam. Ele disse, poxa, não querem que eu seja Papa. E depois ele foi visitar. Aí a madre foi visitar um amigo no hospital, já Papa, e aí a madre virou para ele e falou assim, Santo Padre, o senhor por aqui, eu sou a madre superiora do Espírito Santo. Eu disse, nossa, a senhora tem um cargo bom, e o meu é pequenininho na frente do seu. Mas, enfim, e aí fui vendo, eu descobri que os comediantes têm um padroeiro, que é São Felipe Neri, né? E Santa Teresinha falava muito do cristão do coração azedo, assim como Chiara Lubich falava, São José Maria também fala do bom humor. E eu queria te perguntar, é possível o bom humor, né? É possível? Tem Padre Léo também, esquecido do Padre Léo. O bom humor é possível? Olha, ele não só é possível, como ele é necessário. É necessário. Porque a pessoa, quando a gente pensa assim, um caminho do cristão, né? Qualquer pessoa, se você parar para meditar sobre ser filho de Deus, como é que você vai ficar mal-humorado? Não tem como você ficar mal-humorado. Porque assim, quando a gente reconhece a dignidade, quando a gente está agora, né? Vivendo, hoje, né? A gente encerra o Tríduo Pascal. Quando a gente para pensar nesse amor, no que Deus fez por nós, como que a gente vai ficar mal-humorado? Não tem como ficar mal-humorado. Então, assim, agora, a alegria, tem uma frase que eu acho legal, que uma vez eu ouvi, que uma amiga me disse assim, que não basta ser santo, é necessário parecer ser santo, porque às vezes a gente escuta muito assim, santo do pau oco e não sei o quê. Então, se você ainda não é santo, como eu, pelo menos vamos nos esforçar, vamos fingir vamos fingir ser santos, não no sentido de fingir da hipocrisia, eu finjo que eu sou santinha e pelas costas eu busco fazer coisas erradas. Não, mas a gente buscar já uma coisa que já nos foi dada, né? Então, viver com essa alegria dos santos. Porque como é que, se você tem essa ideia, né, de que para ser uma pessoa religiosa, para ser cristão, você precisa ser Tem que ser muito aquela pessoa mesmo. sério, muito sisudo e tudo mais, e muito fechado, vai ser muito difícil você se aproximar das pessoas, né? E quando a gente recebe uma grande graça,
a gente não pode encerrar ela dentro de nós, né? A gente precisa partilhar essa alegria com os outros. E assim, Gabriel, isso para mim é uma grande luta, porque não é na minha natureza, tá? Eu não sou uma pessoa super simpática, carismática e tudo mais. Foi uma coisa que, com muito esforço, eu precisei desenvolver. Eu recebi muitos puxões de orelha no processo da minha conversão, para eu ser mais sorridente e tudo Mas mais. isso era pré-2014, né? Que você, até 2013 você era assim, né? Porque... Sim, sim. Olha, eu já rezei muito, sério, já rezei muito pedindo. Eu me lembro agora, eu Gente, se eu esqueci. anotasse e gravasse as coisas, gente, vocês iam ter um arquivo confidencial aqui. Eu me lembrei agora de uma vez, eu fui no Santuário da Medalha Milagrosa, né? Na festa de Nossa Senhora das Graças, e pedi a Deus que Ele me desse a graça de ser uma pessoa mais feliz, mais sorridente, mais alegre. Ah, mas Que mais que você é, mentira, pelo amor de Deus, para com isso. Mas olha, tô falando sério, isso é graça, porque eu fico feliz quando eu escuto isso de alguém de você, porque às vezes eu tô num lugar, né, a pessoa fala assim, nossa, como você é animado e você é simpático, não sei o quê. Na mesma hora eu penso assim, obrigada, meu Deus, obrigada, porque eu tenho plena consciência que isso é para a glória de Deus, porque eu era uma pessoa extremamente séria. Minha mãe falava para mim assim, você já nasceu velha, você desde criança era uma velhinha. Ah, o Arthur Era tem a quem puxar, então. isso, O com Arthur tem a quem puxar. certeza. E é Por muito. isso eu E tenho ele, paciência. pessoal, o Arthur também é muito engraçado, né? Só para ficar Muito. claro. Então, assim, você que é cristão, eu digo a você, é um dever você estar alegre. É só você pensar, Deus, assim, Deus te deu tudo. Ele te deu para você por inteiro. Deus não te deve nada. Você deve tudo a Deus. E o mínimo que a gente pode fazer é ser alegre, porque às vezes, Gabriel, o seu sorriso, a sua alegria pode ser a única que as pessoas com quem você vai encontrar pelo caminho, ao longo do seu dia, elas encontrarão. Então, eu trago esse sentimento de dever mesmo, assim, no meu coração, sabe? Tipo, aquela pessoa, ela às vezes pode ter passado uma situação difícil, alguma coisa, e de repente o meu sorriso pode ser o único sorriso que ela possa ver ao longo do dia. E eu não tenho o direito de fechar isso para mim, sabe? Eu tenho que estar para o outro. É claro que isso é sempre uma luta, porque, como qualquer outra pessoa, tem dia que a gente não tá afim de olhar para a cara de ninguém. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém, que a gente tem que estar sem paciência, mas a gente se esforça mesmo porque a gente não é só um animalzinho, né? Vamos sair daquela ideia de que o homem é um animal racional, então a gente não age só por instinto e só por razão, a gente tem causas maiores, né? E a gente precisa se ocupar disso, sabe? De levar alegria para os outros. Falando sobre essa questão de humor, olha, vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu me falou que ele foi fazer direção espiritual com o padre, né? E aí o padre perguntou para ele qual era a igreja que ele frequentava. E ele falou para o padre que não frequentava nenhuma, porque ele não tinha encontrado nenhuma assim paróquia que ele se identificasse, que ele se sentisse confortável lá. Aí o padre falou assim: ah, meu filho, então eu vou te pedir um favor. Aí ele fala, padre. Aí o padre: o dia que você encontrar essa paróquia assim, perfeita, por favor, não fique lá, porque se você entrar, você vai estragar. Eu achei, é ótimo. Eu falei, caramba, é ótimo. É isso. Olha só, o padre deu uma lição para ele, com um super bom humor, com uma baita brincadeira, e eu acho que é assim, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né, se esforçar, sabe, para ser bem-humorados, porque se a gente leva tudo assim, a vida tem uma densidade, é claro que tem um peso, um compromisso, uma responsabilidade. E aí eu falo isso para vocês e falo para mim, principalmente. Se a gente leva tudo só no peso, só na densidade da vida, a gente vai ficando fraco, sabe? Fraco, fraco, fraco. Nós somos como uma corda. Se esticar demais, ela arrebenta. Então, toma cuidado para não arrebentar. Toma cuidado. Então, assim, ter esses momentos de humor, de brincadeira, de estar com os amigos, isso é importantíssimo A para gente, a alegria. a gente tem belos exemplos assim, né, de convivência, né? Tipo o Padre Valdir, várias.
inúmeras vezes, o Padre Valdeci também, às vezes até o próprio Padre Diegues também. Eu me lembro de um dia da procissão de São Judas Tadeu, que Dom Antônio foi. E Dom Antônio, né? Para quem não conhece, você olha para aquela pessoa assim, você já fica logo com medo, né? Eu lembro que uma vez, eu não vou contar o que aconteceu, mas ele chegou para mim, tipo assim, seu cadastro está desamarrado, né? Não era ver o cadastro, na verdade, mas, enfim. Ele, meu filho, vai começar a missa. Tu é o Gabriel, né? Eu disse, não, me falaram aí que você era o Gabriel e tal. Eu disse, não, ó. Era a calça, estava rasgada, eu tive que trocar a calça no dia da missa do Padre Valdeci. Sua calça está rasgada. Aí eu disse, o quê? Ele disse, sua calça está rasgada. Aí lá fui eu, peguei, fui lá no banheiro da sacristia trocar de calça, porque ele me chamou e disse, não fala nada para ninguém, não. Mas, enfim, e aí ele estava, naquele dia da procissão, esse episódio ocorreu naquela missa de 25 anos do Padre Valdeci, mas o dia da procissão de São Judas, eu não lembro qual ano foi, que ele foi fazer, né, ele foi celebrar a missa, eu lembro que ele chamou o João Gabriel e contaram uma piada lá, os dois na homilia, e eu achei isso muito interessante, né, porque as pessoas estavam assim, né, ele é uma pessoa que fala bem baixinho, aí aquilo quebrou o clima e todo mundo ficou... E ficou assim mais aliviado, né? A Mariana, na live do Padre Valdeci, se ela puder falar, não sei se ela está vendo aí, ela falou um negócio muito interessante também, né, que o humor alivia o fardo, enfim. Eu não lembro agora, mas se ela puder falar depois aí, até seria legal. E uma frase que eu peguei, que eu estava pesquisando também sobre humor, tem um padre Márcio, da Ordem dos Orionitas, ele evangeliza, ele fala... tem especialização em Libras, e o canal dele é só para falar em Libras, assim, evangelizar em Libras. E aí ele conta algumas coisas engraçadas em Libras, e uma frase que ele usa, que ele usou nos livros dele, dos vídeos dele, é essa de Gênesis, que Sara falou, Deus me fez rir e todos que souberem rirão comigo. Então, me perguntaram por quê, né, de eu ter feito esse perfil, e eu mostrei. Até uma pessoa conhecida nossa, aí eu mostrei essa frase ali, faz sentido. A gente já está no final, ficamos de conversar 40 minutos, já temos quase 1h10, e você tem suas obrigações, então eu vou te fazer algumas perguntas e mostrar antes, deixa eu abrir aqui as fotos, senão não vai... cadê? Primeiro eu vou abrir aqui essa foto aqui, enquanto o computador dá uma ajudinha para a gente. Tem uma foto de um velhinho aqui. Um velhinho, até já imagino quem seja esse velhinho. Tem uma foto de um velhinho aqui. Olha quem é aí. Que lindo. Ele vai ficar muito chateado quando souber que ele apareceu no YouTube. E eu queria mostrar a primeira foto nossa, junto de ter concluído um trabalho que foi meu primeiro ano com vocês, que foi essa foto aqui. Que legal. E foi você que tirou, inclusive, essa foto, porque você não está aqui, foi você que tirou essa foto. E aí, assim, é muito legal, foi muito legal isso para mim. E aí, te fazendo a pergunta assim, você hoje, com os seus 30 e poucos anos, olhando para trás... 30 e poucos, preciso falar, 36, 30 e poucos anos. Eu não tenho problema com a idade, deixa meus cabelos brancos aparecerem. Eu sempre quis ser madura, e já que está chegando, não chegou ainda, né? Mas já que está chegando, isso me alegra. Pinta de vermelho agora, da próxima vez. É verdade, é possível, né? Rosa. Que rosa melhor. Mas falando assim, você, olhando, a Charlene de 36, olhando para a menina que engravidou, descobriu que era mãe da Vitória e queria fazer artes, etc, etc e tal. Falaria o quê para essa moça? Hoje, se você encontrasse com você há 18 anos atrás, que a Vitória tem 18 a 19, né? Eu estava com 19 anos. Pois é, há 19 anos atrás, o que você falaria para você? Olha, nunca parei para pensar nisso, hein? Mas com certeza seria alguma coisa do tipo para eu abrir meu coração para Deus, assim, porque não existiu assim maior transformação na minha vida do que a transformação da conversão.
Uhum. Quando eu olho assim para o meu passado, eu não me reconheço mais, sabe? Não me reconheço mesmo, assim. Aquilo que eu era e aquilo que eu sou hoje, assim, tem uma distância tão grande, mas tão grande. E, bem, eu diria isso, assim, sabe? Eu falaria para mim, assim, para eu deixar Deus agir no meu coração, porque depois que a gente se converte, a gente olha para trás e a gente começa a enxergar, né, com uma nova luz, todas as vezes que Deus estava ali e a gente não estava ali para Deus, assim. E isso dá uma dor, assim, no nosso coração, né? Então, eu diria isso, assim, sabe? Tentaria acordar para ser o mais breve possível, para o mais breve possível eu voltar para casa, para essa grande casa que é a igreja, e confiar em Deus, assim, deixar Deus agir no meu coração, que tudo daria certo. É isso que você passa para os jovens, como a sua filha e como seu filho também? Para todos os jovens, Sim. não estou falando só dela. E você se arrepende de alguma coisa? Não precisa dizer o que é. Eu fiz muita coisa errada. Eu me arrependo de muitas coisas. Na verdade, eu me arrependo de coisas até de que eu fiz hoje. Comeu Mas demais, é né? porque é a miséria do ser humano. Mas assim, eu não. Essa coisa assim, não me arrependo. Não. A única coisa que eu trago, assim, eu me arrependo. Hoje eu não carrego toda a culpa. Eu, no começo da minha conversão, tinha muita culpa. E digo mais, assim, a igreja me ajudou muito com isso, porque quando eu cheguei na igreja, eu não era um ser humano com culpa, eu era uma culpa abraçada no ser humano. Então, assim, a igreja me ajudou muito com isso, e eu pude justamente tratar as minhas culpas através dos sacramentos, né? Então, Bebe mais do que e assim, eu acho que é uma questão, porque eu sou muito orgulhosa, né? E quando a gente é muito orgulhoso, a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com os nossos erros. E hoje, né, quando eu faço alguma coisa errada, eu consigo rir, assim, eu falo assim, caraca, Cruz, eu fiz isso. Aí eu penso, mas também, o que que eu poderia esperar de mim? Assim, não dá pra esperar coisa muito melhor. E isso traz uma tranquilidade, assim, sabe? Antes, não, Uhum. antes quando eu fazia coisas erradas, eu ficava muito mal mesmo, assim. E não era mal no sentido assim, eu tô mal porque eu pequei contra Deus. Era tipo, nossa, eu fiz isso, sabe? Como se eu fosse lá grande coisa. Então, hoje, como eu já tenho um pouco mais de consciência, um pouco mais de sentido assim de realidade, né? Isso para mim é mais tranquilo assim me relacionar com os erros. Então, eu me arrependo de muitas coisas, graças a Deus. Espero algum dia me arrepender mais, porque conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando mais consciência, né? Às vezes de coisas que você olha para trás e você nem considera um erro, e depois você fala, "Ih, caramba, naquela época eu estava tão errado, estava fazendo tanta besteira." Então, eu espero, assim, ter a graça de ter muitos arrependimentos ainda, que Deus possa iluminar cada vez mais minha consciência, para que eu possa ficar mais perto dele, né? A terceira é, qual o seu santo de devoção? São 4, tá? Só pra... Santo de devoção. Então, primeiramente, eu preciso dizer assim que eu sou extremamente devota, né, a Nossa Senhora, que sempre quando eu vou fazer as coisas, eu peço ajuda a ela. Eu tenho, assim, grande presença dela, assim, na minha vida, né, e eu acho que toda mãe deve carregar, né, mãe convertida principalmente, deve carregar de uma forma especial essa devoção à Nossa Senhora, né. Nos momentos de confusão, a gente medita um pouco sobre Nossa Senhora e as coisas ficam mais claras. E depois, assim, tem um grande santo de devoção que é São José Maria Escrivá, que ele trouxe assim, uma grande luz para minha vida. Eu, antes de conhecer, né, São José Maria Escrivá, eu já vivia muitas coisas das quais ele ensinava, só não sabia que existia um lugar, um santo que ensinava tudo aquilo. Então, conhecer São José Maria Escrivá foi conhecer assim um norte, né, mais claro para minha caminhada. E eu tenho um outro santo de grande devoção, a quem eu sou muito agradecida, que é Padre Pio, porque eu brinco, eu falo, né, que Padre Pio foi quem me apresentou para São José Maria Escrivá, entendeu? Então, eu brinco porque eu estava sem diretor espiritual e estava numa fase meio difícil da minha vida, e espiritualmente mesmo, assim, meio angustiada, meio confusa com algumas coisas.
E um amigo, o Marcos, né? Na época era meu Uhum. namorado, o Marcos chegou pra mim e falou assim, nossa, ele começou a falar umas histórias do Padre Pio, e eu falei assim, nossa, gostaria de conhecer. Ele falou, olha, tem filme do Padre Pio. Eu falei, ah, que bacana, eu vou procurar para ver. É forte. Gabriel, na mesma semana, chegou uma amiga do Marcos, o Marcos trabalhava comigo no museu, chegou uma amiga do Marcos, assim, com o filme do Padre Pio, e falou pro Marcos, vim devolver o seu filme que você me emprestou há tempão. Aí o Marcos, não, esse filme não é meu, não tenho filme do Padre Pio, não te emprestei. Aí ela falou assim, emprestou sim. Ele falou assim, não, mas olha, deixa o filme comigo, porque a Charlene quer ver o filme, aí ela vê. Eu vi o filme e para mim aquilo foi transformador, assim, porque eu comecei, a partir desse filme, ver que eu deveria me confessar com maior frequência. E a confissão frequente mudou muito a minha vivência, assim, a minha vida de piedade. E Uhum. aí eu rezava muito a São José, por indicação da amiga também, Santa Teresa d'Ávila, e rezava muito ao Padre Pio, pedindo um O diretor livro dela, tinha o espiritual, livro dela aqui. que foi quando eu conheci a obra. E aí eu Uhum. comecei a fazer direção espiritual no Opus Dei. Então eu brinco porque eu pedi muito um diretor espiritual que fosse bom para mim. E aí eu falo que o Padre Pio, né, me encaminhou ali, ó. Eu ia a última pergunta eu ia te mandar escolher, mas como você falou muito Padre Pio, eu falei, não, vou falar, então, assim, pedir para escolher duas ou uma pessoa para você fazer uma pergunta, né? Duas pessoas lá de cima, obviamente. Mas você falou de São José Maria, eu falei, vou falar São José Maria, aí você citou Padre Pio. Então, assim, se Padre Pio chegasse aqui agora, nessa live, abrisse, é, abrisse a live aqui e tivesse num papo com a gente, o que você perguntaria para ele? Olha, Uma eu pergunta, você só tinha perguntaria, direito a uma pergunta. eu perguntaria pro Padre Pio uma coisa que eu acho que ele já falou um pouco, né? Que eu tenho certeza que o Padre Pio está lá contemplando a face de Deus. E aí eu gostaria que ele falasse um pouco sobre como é o céu, como é a face de Deus, como é contemplar a face de Deus. Porque às vezes eu fico pensando assim, sabe, Gabriel? É, Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, né? Quando teve Jesus Cristo, veio o Espírito Santo, mas a única matéria humana que ele usou, né? O Espírito Santo dele foi a Virgem Maria. Aí eu fico pensando, bem, quando eu chegar no céu, certamente assim, o rosto de Cristo vai ser o rosto da Virgem Maria, sabe? Uma coisa só, assim. E aí eu fico pensando como é, né? Contemplar, assim, como é o céu. Eu imagino que se Padre Pio falasse, né? Pudesse falar pra gente, assim, como é o céu, a gente não teria mais como não fazer de tudo para chegar ao céu. Então, eu acho que meditar, contemplar sobre essa realidade do céu ela é necessária para que a gente mantenha vivo dentro do nosso coração esse ardor, esse desejo de lutar com violência sabe, ter um coração assim aberto para que Deus possa realizar essa graça em nós, de nos levar para o céu. Hum. Então eu pediria ao Padre Pio isso para ele falar assim, como é o céu, como é contemplar a face de Deus. Uhum. Finalizamos, então, 1h20 quase. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo. Inaugurou a segunda temporada. Tem mais coisa por aí para vocês que para quem acompanha, para quem acompanhar, para quem for ver. Quem quiser ouvir, está aqui embaixo. O link do Spotify, Google Podcasts, ou nessas ferramentas de podcast você acha de graça aí, os outros episódios da primeira. Enfim, mais uma vez, muito obrigado. Vou voltar aqui à caracterização inicial, cenografia. Tudo é eu que faço. Muito obrigado mesmo, de verdade, assim. Não só por hoje, mas por 7 anos atrás também. É isso e obrigado. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Foi um papo ótimo. Assim, a gente matou um pouco da saudade também, né? Pois é, Batendo um papo aqui não dá nem para ao vivo, todo mundo vendo. apertar aqui. Sempre. Gente, ele belisca com força mesmo, machuca. Meu querido, um abraço enorme. Que Deus possa continuar te auxiliando para você ficar cada vez mais próximo dele, tá? Fica com Deus. Amém. Muito obrigada. Um abraço em Calma, que não todos. acabou ainda não. A gente encerra sempre com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você puxa e eu completo.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José Maria Escrivá, Rogai por nós, São rogai Judas por Tadeu. nós. Rogai por nós. Muito obrigado. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Vou encerrar a live aqui.